Eles perderam toda e qualquer justificativa para a guerra até chegarmos a esse ponto. Depois de uma série de negociações sobre um memorando de entendimento que teria sido favorável ao Irã, se eles não estivessem lidando com a força mais pérfida do planeta, a mesma que ainda não cumpriu o Tratado de Black Hills. E agora, a guerra se baseia na tentativa de abrir o Estreito de Hormuz. Então, basicamente, a guerra contra o Irã agora é sobre voltar ao status quo anterior ao dia 28 de fevereiro, quando o Ayatollah Ali Khamenei, líder do Irã e guia religioso da República, foi assassinado em seu escritório junto com toda a família. A guerra perdeu completamente o sentido. E todos vocês aqui nessa sala, eu imagino, fazem parte, de uma forma ou de outra, da comunidade anti-guerra nos Estados Unidos. Essa comunidade anti-guerra agora representa a maioria dos americanos, segundo uma nova pesquisa do Washington Post com o Instituto Ipsos. Tipo, só 26% dos americanos, de acordo com essa nova pesquisa, veem algum valor nessa guerra ou acham que ela vale a pena. E eu diria que 100% desse grupo são os boomers da Fox News e aquelas duas senhoras lá fora. Então, basicamente, ninguém fora desse grupo de pessoas apoia essa guerra. Mas você não vai entender o que vai acontecer a seguir, nem o que está moldando a política iraniana. Não dá para entender isso sem ir até lá. E foi por isso que eu fui. Eu fui com um visto de imprensa. O Ministério das Relações Exteriores do Irã estava abrindo o país para a mídia por causa de um funeral, que acabou sendo possivelmente a maior reunião da história da humanidade. 35 milhões de pessoas lamentando a morte de Ali Khamenei e prestando homenagem ao seu legado em algo como 6 cidades, incluindo 2 no Iraque. E você realmente não teria entendido o que está acontecendo com o povo iraniano se não tivesse estado lá. O que eu vi foi pura indignação, uma raiva justa e intensa, e um desejo de vingança, guiado pelos princípios da ideologia xiita e pela tradição que remonta à Batalha de Karbala. Donald Trump é visto como Yazid. Isso é a Batalha de Karbala. E o assassinato do Ayatollah Khamenei atingiu profundamente o coração e a mente de milhões e milhões de iranianos comuns, que até o dia 28 de fevereiro nos diziam que nem existiam. Eles foram às ruas para mostrar isso, e não tiveram nenhum problema em levantar cartazes dizendo "Morte a Trump". É isso que eles querem. Isso é a justiça. Tô começando a ficar com medo aqui, sabe? Esses são tempos tensos. Tem gente aqui que tá na lista. O Grayzone se opõe formalmente à violência política e rejeita qualquer forma de assassinato. Mas o fato é que Israel começou isso. E Israel transforma dispositivos de comunicação comuns em armas. Basicamente, a culpa é deles. E o Donald Trump meio que desbloqueou algo que nunca tinha existido antes. Tudo começou com a morte de Qasem Soleimani. O general Qasem Soleimani foi em 2019. 2020, desculpa. Ele era a segunda figura mais importante do Irã, o chefe da Força Quds. Tinha derrotado o Estado Islâmico. Defendia o Irã das ameaças salafis jihadistas apoiadas pela CIA. E era muito querido por muitos iranianos. E isso deu início a um processo de escalada, além de uma transformação em parte da população iraniana. Pessoas que talvez fossem apenas simpatizantes moderados da República Islâmica, ou opositores moderados. Elas começaram a perceber que havia algo errado em ver líderes sendo mortos, mesmo depois de terem colaborado com os Estados Unidos na tentativa de eliminar o ISIS. A resposta do Irã não foi adequada, não foi suficiente. Foi basicamente um ataque simbólico à base aérea americana de Al-Assad, no Iraque. E isso acabou dando aos Estados Unidos um sinal verde para realizar mais assassinatos. Muitos assassinatos aconteceram em junho de 2025, quando Israel lançou a Guerra de 12 Dias, um ataque surpresa, bem no meio das negociações dos Estados Unidos, que na prática estavam dando cobertura para assassinatos de civis.
Essas são figuras históricas no Irã. Ali Hajizadeh, que planejou os ataques da chamada Promessa Verdadeira como chefe da divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária. Mohammad Bagheri, da famosa família Bagheri. Esses são os heróis militares da guerra entre Irã e Iraque. É praticamente uma lista dos principais líderes da Guarda Revolucionária que conduziram o Irã durante o que eles chamam de Guerra da Defesa Sagrada, uma guerra existencial. Então, mais uma vez, é como se estivessem enfiando a faca ainda mais fundo no psicológico iraniano, provocando o país. Depois, com a Operação Epstein Fury, mais mortes, não só de Ali Khamenei, mas também, logo no primeiro dia, algo que todo mundo conhece, o ataque deliberado à escola de Minab, uma escola feminina que matou 168 pessoas, em sua maioria alunas, professoras, funcionários e até um zelador. Todo mundo com quem eu conversei no Irã acredita que isso foi intencional. Um dos motivos é que muitas daquelas crianças eram, na verdade, filhos de oficiais da Guarda Revolucionária, e eles veem isso como uma provocação. Jogadoras de vôlei estavam treinando em Lamard, num estádio, e a Lockheed Martin decidiu testar seu novo míssil de cruzeiro guiado de precisão, atingindo justamente aquele treino de vôlei. Morreram talvez mais 20 estudantes, um time inteiro de vôlei. E depois, a liderança do Irã foi novamente atacada, caçada, incluindo lideranças eleitas, como o ex-presidente do parlamento e chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, uma figura muito querida no país. Eu fui ao santuário do Imam Reza, no centro de Teherã, onde o primeiro túmulo ali era o de Fakhrizadeh, que é o mentor do programa nuclear do Irã, considerado o Oppenheimer iraniano. Ele foi assassinado em 2021 pelo Mossad, que instalou uma metralhadora controlada por controle remoto numa rodovia e usou intermediários locais para matar ele e o comboio dele. Eu vi toda a parede. Visitei esse lugar em 2025. Estava coberta com o panteão da liderança iraniana, liderança política, liderança militar, que tinha sido assassinada. E é como se fosse o panteão abaixo de Khamenei, que, segundo muitas pessoas com quem conversei, é visto como um pai, um guia, um mestre religioso. Imagina se um estrangeiro fora de controle fosse lá e assassinasse o Papa. Pensem como tantos católicos se sentiriam. Quer dizer, é quase impossível expressar a profundidade da raiva que eu vi lá. Eu fui no primeiro dia do funeral e dá para me ver entrando junto com o professor Mohammad Morandi. Então dá para ter uma noção do clima que era entrar ali, na Mosala, a grande mesquita de Teherã. E olha, quando a gente entrou, eu não estava preparado. Porque o Morandi é uma pessoa calma, muito culta. É bem o tipo de figura centrista dentro do establishment político iraniano. Ele tenta evitar tomar partido. Mas aí, quando eu me afastei dele, fora das câmeras, foi que eu comecei a entender de verdade a dor e a raiva que estavam ali. Eu fui ao terceiro dia do funeral, depois que o caixão já tinha saído da Praça Azadi, que fica no fim da avenida mais longa do Irã, a Avenida Azadi. Cheguei por volta de 1, 2 da tarde, com um calor de quase 40 graus. Primeiro, parei na Universidade Sharif, que é uma escola de tecnologia e ciências. É onde estudam muitos alunos da elite, da classe média alta. É considerada, digamos, o MIT de Teherã. Consegui entrar lá com a ajuda de um jovem professor de física, muito talentoso, que falava inglês. Ele me mostrou o Centro de Tecnologia em Inteligência Artificial que tinha sido bombardeado pelos Estados Unidos, causando um prejuízo de 500 milhões de dólares em placas de GPU. Segundo ele, foi um ataque deliberado para atrasar o avanço científico do Irã e manter um monopólio tecnológico. Isso foi no caminho. Depois voltei para a procissão e dava para ver centenas de milhares de pessoas ainda chegando, debaixo do sol da tarde, mesmo depois que o caixão já tinha partido. Era algo sem fim. Gente segurando cartazes, pedindo vingança. Mais tarde, naquela noite, eu fui jantar na Praça Tajrish, que fica numa área mais nobre do norte de Teherã, onde moram muitas pessoas que não apoiam a República Islâmica.
E lá estava acontecendo um desses comícios patrióticos que talvez você já tenha visto em vídeos. Quando cidadãos iranianos tomam a iniciativa de sair às ruas, noite após noite, para mostrar apoio ao exército depois que a guerra foi imposta a eles. Eles mesmos organizavam seus próprios atos. Fui recebido num círculo de tambores ali. Parecia o Parque Malcolm X, mas talvez um pouco mais intenso, com uma música chamada Daman, que tenta recriar os sons da Batalha de Karbala. Tambores enormes que lembram o trote dos cavalos de guerra e pratos que soam como espadas se chocando. E como é que chama aquilo? Tipo uma vuvuzela, sabe? Aquele som, tipo as trombetas de batalha. Como é que vocês chamam isso mesmo? Aí pronto. Certo. E eles me deixaram participar, e aí comecei a conversar com as pessoas diante das câmeras. Você vai ver um pouco disso em algumas das minhas reportagens. Foi isso que muitas das mulheres que ficaram nesses comícios, sob bombardeio por mais de 120 noites, queriam que eu soubesse. Uma delas levantou uma corrente de ouro e disse que era uma entre 1000 correntes, ou peças de ouro, que estavam tentando juntar como recompensa pela cabeça de Donald Trump, para vingar a morte de Qasem Soleimani. De novo, não dá para subestimar o nível de raiva que existe lá. Eu até esqueci de dar as boas-vindas a todos os agentes do FBI, a paisana, que estão aqui hoje à noite. Espero que estejam anotando direitinho. Anotações precisas, por favor. Eu só tenho mais alguns aparelhos funcionando. I only have so many devices left. How do you Como entender essa raiva e esse desejo de vingança sagrada? Bom, eu fiz essa pergunta a autoridades iranianas, incluindo o prefeito de Teherã, Alireza Zakani, que é conservador, foi opositor do reformista Massoud Pezeshkian, que concorreu à presidência, e também crítico do memorando de entendimento. Eu diria que ele está provavelmente mais próximo da base revolucionária da República Islâmica do que o atual governo reformista. E ele disse, basicamente, que é preciso respeitar a ira sagrada da República Islâmica e ouvir a revolução. Mas a vingança pode assumir uma forma diferente, em termos de política. Pode vir, por exemplo, na forma de retirar as bases americanas da região pela força. Pode assumir a... Isso pode assumir a forma de libertar a Palestina em algum momento. Mas, no fim das contas, o que ele me disse, e o que muitos outros funcionários e pessoas mais próximas do que eu chamaria de corrente principal do establishment também me disseram, é que a vingança, para eles, vai ser garantir a soberania do Irã diante desse ataque. E que o governo e a liderança religiosa, agora com Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público, mas já se manifestou, não estão apoiando o assassinato como política oficial ou como forma de vingança. Basicamente, estão deixando que o povo faça o que quiser fazer. Mas eu acho que isso ainda traz consequências muito sérias para Donald Trump. E aqui estão 3 delas. Primeiro, a determinação do povo iraniano está mais forte do que nunca para vencer essa guerra. Isso significa que eles vão resistir a danos econômicos severos que os Estados Unidos parecem decididos a impor para manter o controle do Estreito de Hormuz. E eles vão seguir o seu exército até o fim, inclusive participando da defesa contra uma invasão terrestre americana, o que, na minha opinião, seria um desastre para os Estados Unidos. Segundo, a iniciativa do Memorando de Entendimento já estava condenada a ser rasgada e deturpada pelos Estados Unidos. O governo Trump violou 8 pontos do memorando logo de cara, especialmente com as ameaças que o próprio Trump fazia. Simplesmente não consegue se conter. Mas o que eu vi, e o que dá para ver nas imagens e nos vídeos do cortejo fúnebre, é que o memorando de entendimento nunca iria satisfazer o público iraniano. As pessoas já não tinham mais disposição para negociar com o assassino do líder deles, alguém que eles consideram um guia, quase um pai,
E eles chegaram a gritar com o presidente Pezeshkian quando ele apareceu nesse comício, só por ousar continuar essas negociações. Essa foi, de fato, a grande história da semana. E, em terceiro lugar, Donald Trump reconheceu que agora existe um alvo nas costas dele. Estamos falando de alguém que já sobreviveu a 2 tentativas reais de assassinato. Ou bom, há quem diga que o caso Butler foi coisa de dentro, inclusive a viúva de Corey Comparatori, o bombeiro que acabou sendo morto. Eu tenho minhas próprias opiniões sobre isso, mas de qualquer forma, o Donald Trump, posso falar mais sobre isso depois. Eu fiz uma reportagem mais longa, uma investigação sobre como Israel tentou, de certa forma, usar as tentativas de assassinato como arma para manipular o Trump. Só que agora, o medo da morte do Trump chegou a um novo nível. Ele acredita que o Irã é o mais provável de tentar machucá-lo. E isso significa que Israel pode usar esse medo, essa sombra de um possível assassinato, para manipular o Trump com mais facilidade. E, em segundo lugar, também significa que o Trump enfrenta uma ameaça real, como aconteceu com o Salman Rushdie. Só que no caso dele, não existe nenhuma fatwa contra o Donald Trump. Não existe uma fatwa, mas há milhões de pessoas que querem vingança contra ele por ter matado a figura mais querida da vida delas, e também contra a família dele, contra o círculo mais próximo, e contra aqueles que planejaram o assassinato de Qasem Soleimani, incluindo Mike Pompeo. E aí, o que acontece? Quem é realmente responsável por isso? Quem é o verdadeiro responsável? A gente realmente acredita que Donald Trump teria feito qualquer uma dessas coisas se Miriam Adelson não tivesse pago e subornado ele com mais de 250 milhões de dólares, sendo a visitante mais frequente da Casa Branca, junto com o falecido marido dela, o magnata dos cassinos e líder Likudnik, Sheldon Adelson. Será que a gente realmente acredita que os Estados Unidos estariam atacando o Irã agora? Se Israel não tivesse controle total sobre o governo Trump, se Donald Trump não fosse um instrumento da influência israelense, se o ex-chefe de campanha dele, Brad Parscale, não estivesse pagando 50 milhões de dólares a influenciadores do MAGA na maior e mais maliciosa operação de influência estrangeira da história dos Estados Unidos, para sabotar as negociações com o Irã, a gente realmente acredita que algo disso estaria acontecendo? Que militares americanos estariam morrendo se não fosse pela influência de um Estado estrangeiro de apartheid? Eu não acredito nisso. Portanto, se acontecer qualquer coisa com Donald Trump, ou com alguém próximo a ele que esteja envolvido nessas tentativas de assassinato imprudentes, inúteis e que saíram pela culatra, isso é uma reação ao chamado relacionamento especial com Israel. E Israel é, de forma indireta, responsável por isso. Essa é a minha conclusão. O Irã não pode obrigar os Estados Unidos a entrar em guerra. O Irã não tem como influenciar os Estados Unidos a adotar políticas que comprometam sua segurança nacional e destruam o bem-estar econômico do americano comum, aquele que dirige um Uber ou que está tentando, nas palavras de George W. Bush, colocar comida na mesa da família. Israel pode. O Irã não é o inimigo. Israel é. E Israel abriu agora essa terrível caixa de Pandora, em que milhões de pessoas no Irã estão em busca de vingança, enquanto milhões de americanos lutam para conseguir a próxima refeição. Então temos agora a confirmação definitiva de como foi mortal e destrutivo esse apego apaixonado dos Estados Unidos a Israel. Foi isso, de certa forma, que inspirou minha mensagem de 4 de julho em Teherã, quando eu estava na Praça Tahrir, no dia da independência, enquanto minha família comemorava em casa, soltando fogos. O que sempre me atraiu no dia 4 de julho foram os fogos de artifício ilegais, trazidos da Pensilvânia.
Mas a mensagem era que a gente devia voltar ao discurso de despedida de George Washington e prestar atenção ao alerta dele sobre o apego apaixonado a um Estado estrangeiro, algo que poderia destruir a América por dentro. E também deveríamos ouvir as palavras de um parente de um dos pais fundadores, John Adams, o John Quincy Adams, sobre essa mania de sair pelo mundo procurando monstros para destruir. Houve tantos alertas dados por nossos fundadores, por seus filhos e sobrinhos, que continuam valendo hoje. Por isso, eu me senti orgulhoso de estar lá no Irã, como americano, para construir essa ponte, para fazer o trabalho de reportagem que fiz e para ajudar a mostrar aos americanos o que eu vi. E agora, com isso, fico feliz em responder às suas perguntas. Até começar a noite do microfone aberto. Obrigado. Thank you. Então, Max, um dos momentos mais marcantes, eu diria, de todo esse conflito, tem sido os vídeos de Lego que têm aparecido. Eu sei que você teve a chance de conhecer o pessoal que trabalhou nisso. Pode contar um pouco pra gente sobre isso? Sim, essa foi uma das muitas entrevistas que eu pude fazer. E você não pode ver o rosto do diretor da Explosive Media, porque essa é uma pessoa que pode ser alvo dos militares dos Estados Unidos e de Israel, que já mataram tantos jornalistas e influenciadores, junto com cidadãos comuns. A gente se encontrou no escritório, não sei se era o dele ou da própria Explosive Media. E logo de cara a gente falou sobre a censura que eles sofreram. Mas o que mais me interessava mesmo era entender como é que vocês conseguiram penetrar na mente, entender a mentalidade do movimento MAGA e do Trump, e ainda tirar aquela aura do Trump de um jeito que nenhum comediante americano conseguiu. E eu mencionei as tentativas fracassadas do Alec Baldwin de imitar o Trump, como o SNL passou anos tentando zombar do Trump, e isso acabou só ajudando o Trump. Basicamente, os liberais nos Estados Unidos podiam aprender uma lição com isso. E o que eles me disseram foi o seguinte: a gente tem uma equipe de especialistas em psicologia que fez um perfil psicológico do Trump e do movimento MAGA. Alguns são iranianos da diáspora, mas a maioria é daqui mesmo. E a gente concluiu que o que o Trump mais odeia é ser chamado de perdedor. Então essa foi meio que a nossa primeira tacada contra o Donald Trump. E usamos Legos, porque são figuras associadas à família, que despertam simpatia nas pessoas, mas também facilitam a paródia. E isso acaba suavizando a dureza da guerra, porque todas essas paródias acontecem tendo a guerra como pano de fundo. Então, isso permite que as pessoas se envolvam nesses clipes musicais, que foram feitos com inteligência artificial. E a partir daí, sabe, zombando do Kash Patel, tomando cerveja com o time de hóquei dos Estados Unidos, que, aliás, parecia nem querer ele por perto, dramatizando o ataque a Minab e as meninas indo para a escola, o que agora pode estar levando a Laura Loomer, talvez, a uma 8ª ou 9ª internação. Eles conseguiram realmente penetrar no imaginário do movimento MAGA. E o que ele disse foi: nós fizemos a engenharia reversa da propaganda americana. Mas olha, eu acho que tem uma outra dimensão aqui. É que você não consegue fazer uma propaganda bem-sucedida, ou o que os israelenses chamam de hasbara, se você está do lado errado da história. E sabe, se você é a vítima e está sendo atacado por um império implacável e todo-poderoso, comandado por figuras quase caricatas, que nem são populares no próprio país, fica muito mais fácil fazer propaganda. É por isso também que o jornalismo vindo de Gaza é muito mais valioso do que qualquer jornalismo que a gente recebe sobre o nosso próprio país, feito pela nossa própria mídia. Porque o que eles estão mostrando, quer dizer, eles estão simplesmente mostrando um holocausto que a nossa mídia se recusa a mostrar pra gente.
Então eu tiro um pouco de inspiração disso, de ir até o local e mostrar o que eu vi, por exemplo, num bairro no leste de Teherã, que tinha sido atingido por 8 mísseis americanos, completamente destruído. Eu fico imaginando subir 2 quadras da U Street, ou da Kapotith Street, e ver todos os prédios à frente reduzidos a escombros, conversando com pessoas na rua que ainda não sabiam qual tinha sido o alvo. O quê? 4 meses, 5 meses depois. Isso foi no começo de março. Eu estava tentando entender se era ali que o Ali Larijani tinha sido assassinado. E não foi. Eles não sabem qual era o alvo. Uma família inteira, de 12 pessoas, foi morta ali. 2 sobreviveram porque, por acaso, estavam fora. 40 pessoas morreram. Tinha uma grande pichação escrita em farsi, prova dos crimes dos Estados Unidos. E só de poder mostrar isso, eu acho que... Bom, esse era o meu objetivo, fazer esse tipo de jornalismo. Eu não sei que tipo de propaganda os Estados Unidos poderiam criar para convencer os americanos dessa guerra, nesse ponto. O que o Pete Hegseth poderia dizer? Quer dizer, o que ele diria de qualquer forma? Mas é também por isso que Israel investe tanto em Hasbara. Eles têm à disposição todos os mecanismos mais avançados, inteligência artificial, tudo. E mesmo assim, não conseguem convencer ninguém de que são algo diferente do epicentro do mal no mundo. E isso é por causa das políticas deles. No fim das contas, é disso que se trata. E é também uma das razões pelas quais esses vídeos de Lego fizeram tanto sucesso. Acabei de receber uma mensagem da minha esposa dizendo que o meu aviso contra a violência política não foi sério o bastante. Por de forma muito set denunciamos política. Eu sou apenas um jornalista. Nunca levantei um dedo contra ninguém. Não sou um ex-lutador de MMA, como o secretário do Departamento de Segurança Interna, que mentiu dizendo ter servido nas Forças Armadas. E diferente da nossa administração, a gente também não apoia nenhum tipo de violência nesse espaço. Eu só quero deixar isso bem claro. Eu queria te perguntar rapidinho, e depois a gente abre para todo mundo. Eu sei que você foi como jornalista. Você viu muitos jornalistas lá, de vários lugares, da comunidade internacional de imprensa. E quanta liberdade você teve para circular, fazer o que quisesse, entrevistar, conversar com quem quisesse. Conta um pouco disso pra gente. Ótima pergunta. E estavam falando do Jackson. Eu vou falar do Jackson. Jornalista americano, internacionalmente conhecido, influenciador. É isso mesmo. Eu estava entre vários jornalistas lá, então estava longe de ser o único americano presente. Eu fui a compromissos de imprensa com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Bagai, lá no próprio ministério, junto com um verdadeiro quem é quem da grande imprensa ocidental que cobre o Irã. Tava lá o Richard Engel, da NBC. Não sei se alguma das reportagens dele chegou a te chamar a atenção. O Frederick Pleitgen, da CNN, também estava. O The Guardian tinha um representante, a ITV também. Todos nós fomos convidados de forma parecida, por meio do Ministério das Relações Exteriores. E todos eles colocam aquele tipo de aviso no fim de cada matéria, dizendo algo como: estamos aqui reportando com a permissão do governo iraniano. No entanto, mantemos nossa independência editorial. Eles fazem isso quando vão para Israel, que obriga todo jornalista a assinar uma política de censura militar para conseguir credenciais do escritório de imprensa do governo? Não. Então, basicamente, eles estão tentando dizer que o Irã é um país autoritário que controla a cobertura da imprensa. E durante toda a coletiva, eles ficaram pressionando o porta-voz, o Bagai, com aquele ponto de vista, sabe, bem americano. Tipo, vocês não estão destruindo o memorando de entendimento ao atacar esses navios no Estreito de Hormuz? Sem mencionar que esses navios estavam sendo guiados pelos Estados Unidos para violar o ponto 5 do memorando. Mas tudo bem, eles podiam fazer isso. O Ministério das Relações Exteriores do Irã queria que eles estivessem lá para questionar, e aí ele respondia à altura.
E eu acho que ele se saiu muito bem nesse embate. And I think, he did a very good job jousting with them. And they were given, I would imagine, E eles tiveram, eu imagino, liberdade para fazer reportagens de onde quisessem. Eu acho que não foram tratados da maneira certa. Se você for para o Irã, é importante lembrar que se for como turista e for cidadão americano, precisa ter um guia. Isso acontece por causa da longa história de vigilância, espionagem e sabotagem dos Estados Unidos no Irã. E também pela sua própria segurança, porque você pode acabar perdido lá, sem tradutor, e alguma coisa pode acontecer com você. É por isso que eu acho que eles exigem isso. Normalmente esses guias vêm de agências de turismo, então eu tive algo parecido com um fixer, do mesmo jeito que tive fixers na faixa de Gaza, ou em outros lugares onde precisei de tradução, ou quando eu dizia, quero falar com tal autoridade. Eu mesma organizei muitas entrevistas. Consegui fazer tudo o que planejei e até mais do que esperava. Não senti que estivessem escondendo nada de mim. Mas em maio de 2025, fui a um festival de mídia pública em que participaram várias pessoas conhecidas, como o juiz napolitano, o Glenn Giesen e outros comentaristas e analistas geopolíticos. E pude realmente viajar pelo país com total liberdade, inclusive sair a noite inteira. Dmitry Lascaris, o jornalista canadense, vale a pena assistir algumas das reportagens dele. Ele estava no Irã, ao mesmo tempo que eu, dessa vez. Mas lá em maio de 2025, ele andava pela cidade inteira sozinho. No mês seguinte, quando Israel iniciou a guerra de 12 dias, essa guerra começou com células do Mossad dentro do Irã, fazendo atentados com carros-bomba, assassinatos, operações de sabotagem, execuções, até ataques com drones. Havia depósitos secretos de drones dentro do Irã, mantidos por agentes do Mossad. Depois disso, o Irã ficou muito mais perigoso e também muito mais militarizado. Então, eu realmente precisei tomar algumas precauções de segurança e evitar sair sem pessoas que conhecessem bem o terreno dessa vez. Eu poderia ter sido alvo, e não queria transformar isso em algo sobre mim, por isso não falei na introdução sobre meus aparelhos terem sido apreendidos ou sobre o que aconteceu comigo na volta. Mas só um ponto rápido sobre os jornalistas que estavam lá. Esses jornalistas americanos credenciados. Eu não acho que nenhum deles tenha sido interrogado, assediado ou tenha tido seus dispositivos apreendidos. E isso porque eles têm uma visão diferente da minha. A visão deles é a mesma dos donos das redes corporativas em que trabalham. Então eles não representam exatamente uma ameaça para essa guerra. Por isso, não foram maltratados, nem tiveram seus direitos constitucionais violados. Pelo menos até onde eu sei. Por fim, mencionaram o Jackson. O Jackson Hinkle foi um dos... acho que, sabe, às vezes ele faz umas coisas que eu digo pra ele, na cara, que não concordo, e talvez já tenha dito isso. Mas em outras vezes, ele também mostra muito talento, e tem um motivo pelo qual as pessoas torcem por ele. Eu diria que cruzei com ele no Irã. Ele tinha ido para Sanaá, no Iêmen, durante os bombardeios dos Estados Unidos, e acabou conhecendo a liderança do Ansar Allah. Então, ele ajudou a organizar uma entrevista que está para acontecer com integrantes do Ansar Allah que estão em Teherã, para mim e comigo. E acho que vai ser bem informativa, porque acredito que a guerra no Iêmen vai recomeçar. Então eu vi o Jackson ali, no ambiente dele, e ele é considerado um herói nacional no Irã. Quer você goste do Jackson ou não goste do Jackson, ele é um herói nacional no Irã. Onde quer que eu visse, as pessoas vinham até ele, gente comum, trabalhadores, crianças, chamando Jackson Hinkle de Sr. Hinkle, cercando ele, tirando selfies com ele em todo lugar que eu ia. Muita gente da esquerda nos Estados Unidos ataca ele. Eles podem ter seus motivos para não gostar de certas coisas que ele diz, mas será que podem dizer que tem o mesmo nível de relevância num país que é alvo de um império, como o Irã? Acho que essa foi uma pergunta que me veio à cabeça quando vi ele andando por lá, sendo tratado como se tivesse sido eleito para algum cargo.
Isso é só uma observação objetiva. Próxima pergunta. That's just an observation, an objective observation. Next question. Yes. Did you get Você conseguiu de volta o seu celular e o seu computador? Ou eles ficaram com eles por um tempo? Porque eu sei que fizeram a mesma coisa com quem voltava de Cuba. Pegavam o celular e o computador, ficavam com eles por alguns dias e depois mandavam de volta pelo correio. Eles ficaram com os seus também? So, I was told Então, me disseram depois de eu ter sido interrogado. E eu posso falar mais sobre isso antes de terminar? Mas já comentei bastante sobre esse assunto em outras entrevistas. Fui interrogado e as perguntas me pareceram políticas. Não pareciam ter relação com atividade criminosa, nem com segurança nacional. Aí me pediram para desbloquear meu celular, ou meus celulares, e eu disse não vou fazer isso. Então eles disseram, tudo bem, vamos confiscar e amanhã devolvemos para você. Disseram que iam só conectar os aparelhos a umas máquinas. Acho que estavam usando aquela tecnologia israelense Cellebrite para fazer isso. Mas no dia seguinte, os celulares não foram devolvidos. and they weren't returned to me the next day. So the American Arab Então, Anti-Discrimination o Comitê Americano Árabe contra a Discriminação e sua nova presidente, Jeanine Yunus, que é uma verdadeira defensora do povo e uma autêntica guerreira da liberdade de expressão, diferente dos falsos defensores da liberdade de expressão da direita, ela e o comitê entraram com um processo em meu nome contra o secretário do Departamento de Segurança Interna, Mark Wayne Mullin, para recuperar meus aparelhos e afirmar meus direitos constitucionais. Pouco tempo depois, digamos logo depois que o processo foi aberto, recebi uma ligação da Alfândega e Proteção de Fronteiras dizendo que meus aparelhos estavam prontos para eu buscar. Então acho que isso já diz alguma coisa. O caso não perdeu a relevância. So I think that tells us something. The case is not moot. We're going to court later this month. A gente vai ao tribunal ainda este mês, porque estamos pedindo todas as cópias que eles tiraram dos meus celulares e qualquer informação ou dado obtido nessa apreensão inconstitucional. E por fim, a gente precisa dar um basta nisso. Jornalistas e ativistas tendo seus celulares apreendidos. Isso é uma apreensão sem mandado. É uma violação da primeira e da quarta emenda. Não dá para simplesmente inventar uma zona cinzenta legal, uma espécie de área de exceção no aeroporto, onde podem pegar as coisas das pessoas e vasculhar sem motivo algum ou sem qualquer indício de atividade criminosa. É preciso ir diante de um juiz e conseguir um mandado, e é para isso que estamos trabalhando. Então, fiquem atentos. We're going to work towards, so stay tuned. Oi, Max, sou um grande fã seu e da sua esposa maravilhosa. Manda um oi pra Anya por mim. Ela está assistindo, então obrigado. Oi, tudo bem? Ela é adorável. E antes de fazer minha pergunta, além de visitar todos aqueles locais civis bombardeados, foi muito marcante você ter visitado a sinagoga que foi atingida, especialmente por ser judeu. Então, obrigado por isso também. Minha pergunta para você, Max, é a seguinte. Seja na esquerda ou na direita dos Estados Unidos, eu queria entender como você acha que dá para melhorar a narrativa equivocada sobre o Irã. Nos últimos 47 anos, em 79, o Irã passou de uma monarquia para uma república. Em 79, quando o Shah ainda era o rei e os Estados Unidos o apoiavam, só 3% das mulheres iam para a universidade. Hoje, cerca de 70% frequentam a universidade. E a Robin Wright, antes das guerras do 11 de setembro começarem, escreveu um livro maravilhoso, tenho certeza de que você conhece, A Última Grande Revolução. Ela descreveu o arte that is in uma desdetchen e restraint sim, que tells your Hausa Afrancine. Isso não foi só uma tomada de poder do Talibã Islâmico. Foi uma revolução. O país passou de 3% de pessoas indo para a universidade para 70%. O lado islâmico da República é um aspecto importante disso. Mas o motivo de 70% normalmente irem votar não é porque são apenas os religiosos. São as pessoas que acreditam que uma república foi criada e que cabe a elas encontrar o equilíbrio. Essa narrativa não existe nos Estados Unidos.
As pessoas acham que isso é só o Talibã 2.0. E eu sempre digo para os meus amigos e vizinhos: olha, o presidente é cirurgião cardíaco. O ministro das Relações Exteriores tem doutorado numa universidade do Reino Unido. A ideia de que isso é uma república se perdeu na esquerda, no centro e na direita. E isso prejudica quem faz política. Como a gente pode melhorar isso? Porque, na minha opinião, esse é um ponto fundamental. Obrigado. Quer dizer, você quer bater palma ou alguma coisa assim? Eu ouvi algumas palmas. Se você entrar na minha timeline do Twitter ou do X, eu publiquei uma entrevista com uma professora universitária que quis por conta própria dizer exatamente o que você acabou de mencionar, que a República Islâmica do Irã e sua liderança, especialmente o Khamenei, criaram um espaço onde ela pôde conquistar tudo o que queria como mulher e como acadêmica, sentindo-se protegida, na visão dela, dos problemas que muitas mulheres enfrentam nas democracias liberais ocidentais, onde seus corpos são objetificados e transformados em mercadoria. Hoje, uma porcentagem bem alta da população aqui ganha dinheiro com OnlyFans. É um problema sério e ninguém está enfrentando isso. Eu não sou xiita, vocês sabem disso. Talvez eu tome uma IPA depois disso para relaxar. Eu sou um produto de uma democracia liberal, mas eu preciso respeitar que essa é outra cultura, com uma história de 3.000 anos, e que eles têm o direito de determinar o próprio destino. E as mulheres, de muitas formas, estão na linha de frente dessa construção, já que são maioria nas universidades iranianas. Além disso, a porcentagem de mulheres no parlamento iraniano é maior do que no Congresso dos Estados Unidos. Então essa é uma história que quase não é contada. Assim como a história dos judeus na República Islâmica, eu diria que eles não estão presos ao sionismo, e é por isso que Israel atacou a sinagoga deles, para espalhar medo naquela comunidade e forçá-los a fugir para os muros espartanos, fortificados e sem fronteiras do Israel do apartheid. Porque ter uma comunidade judaica estável e forte dentro de uma república islâmica, ou no mundo islâmico em geral, enfraquece a ideia do sionismo como refúgio para os judeus do mundo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa comunidade, que é a segunda maior comunidade judaica da região do Oriente Médio, ou, se preferirem, da Ásia Ocidental, assistam ao meu documentário, que eu fiz junto com uma cineasta curda iraniana chamada Maria Mavati. O nome é Judeus Não Capturados na República Islâmica do Irã e está no nosso canal do YouTube, o The Grey Zone. E olha, assistam também às nossas entrevistas com várias acadêmicas e analistas incríveis, como Nahid Poressa e Sitara Sadeh, que também estão no The Grey Zone. Assim vocês vão ver a qualidade que as universidades e instituições iranianas são capazes de produzir. De novo, é uma história que ninguém conta. O meu conselho, embora eu nem possa dar conselho nenhum nessa cidade, é que o Irã, de muitas formas, foi desmistificado. A propaganda caiu por terra por causa do que o país mostrou durante essa guerra. E não só no campo militar, mas também pela forma como a sociedade se comportou e mostrou ao mundo pelo que realmente está lutando e o que defende. O que eu gostaria de ver é que a gente simplesmente saísse do caminho e deixasse que eles decidam o próprio destino, que se reformem por dentro. O Irã não é nosso inimigo, e o que eles fazem não é da nossa maldita conta. Quero abrir a palavra para outros iranianos. Quero dar prioridade para os iranianos fazerem as primeiras perguntas. Tem mais algum iraniano que gostaria de fazer uma pergunta? Certo, vamos começar por aqui. Max, você pode contar para a gente um pouco sobre o dia 18 e o dia 19? Um dos motivos pelos quais o Trump começou essa guerra foi um massacre que aconteceu 3 dias antes de fevereiro. Enquanto você estava no Irã, conseguiu descobrir algum fato concreto? Porque a gente ouve que o Mossad estava lá. A gente ouve o Trump dizendo que mandaram militares para os turcos. Você conseguiu alguma informação?
Tipo, quantas pessoas morreram e quem estava envolvido? Foi mesmo a República Islâmica ou foi outro grupo? Você está falando dos protestos? Ou melhor, dos tumultos de janeiro? Sim. Sim, não. Isso foi nos dias 7 e 8 de janeiro, um mês e meio antes da guerra. Sim, tá bom. E quando eu estava chegando aqui, você viu aquelas duas mulheres monarquistas, lá fora, com um cartaz dizendo algo tipo 40 mil assassinados. E de novo, eu sempre fico atento às críticas da minha esposa, Anya. Sabe, ela tá sempre me dando toques quando a gente faz uma live. Ela é tipo minha produtora da vida. E ela disse que eu fui um pouco duro demais. Eu mandei pra ela o vídeo da minha discussão e ela falou que eu não devia ter ficado tão bravo logo de cara. Mas eu fiquei muito irritado de ver aquelas pessoas ainda ali, com aqueles números falsos, os mesmos que foram usados para justificar uma guerra que matou crianças em escolas e acabou tirando mais vidas do que aquelas revoltas. Eu fiquei realmente com raiva de ver gente que comemorou no dia em que crianças foram massacradas em Minabe, que saiu para as ruas dançando. Eu fiquei tão enojado e tão indignado por eles terem a coragem de aparecer em público que eu simplesmente não consegui me controlar. Foi algo meio catártico, até terapêutico, encarar dois deles de frente. Queria que tivessem sido 200 ou 2.000, mas foi o que aconteceu, e era exatamente assim que eu me sentia. Aqueles distúrbios foram a ponte entre a Guerra de 12 Dias, em junho de 2025, e a grande guerra que o Netanyahu realmente queria. Eles precisavam de algo para dar o pontapé inicial nessa guerra maior. Aconteceu um pouco antes do que Israel queria, mas eles já vinham se preparando para isso. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, disse que os Estados Unidos tinham desvalorizado de propósito a moeda iraniana para começar a provocar protestos econômicos. Os protestos começaram nos bazares, com a classe dos bazares no Irã, muitos dos quais apoiam a República Islâmica. E isso acabou virando uma espécie de instrumento para a inteligência ocidental, especialmente a israelense, lançar uma série de motins e ataques militarizados e depois dizer que eram protestos. Eu discuti muito e analisei várias imagens para mostrar que tudo isso já era militarizado desde o início. Delegacias foram atacadas, mesquitas e santuários foram incendiados em várias partes do Irã por esses grupos fanáticos e armados. Armas automáticas foram usadas, muitos policiais foram mortos e também muitos membros da Basij, que são jovens, em geral desarmados, foram mortos. E não só mortos, alguns foram decapitados e seus corpos queimados. Policiais, alguns foram decapitados, os corpos queimados, e isso praticamente não foi noticiado nos Estados Unidos. Prédios do governo estavam sendo incendiados. E eu levantei a questão, o que o Reino Unido faria? Fiz essa pergunta para o Piers Morgan ontem, quando ele tocou nesse assunto. O que o Reino Unido ou os Estados Unidos fariam? Obrigado. Se o movimento Black Lives Matter, que nunca chegou a esse ponto, estivesse sendo armado por serviços de inteligência da Rússia e da China e invadisse delegacias como a do 5º Distrito, tomando controle, matando autoridades, atacando embaixadas, bombardeando a Câmara Municipal, o que os Estados Unidos realmente fariam? Eu acho que o número de mortos teria sido maior do que no Irã. Na verdade, eu acho que o número oficial de mortos é preciso, justamente porque é muito alto. Em 2 dias, mais de 3.000 pessoas foram mortas. É muita gente. E cada documento de identidade e cada nome foram registrados para todos os que morreram. Muitos eram manifestantes, muitos eram agitadores violentos, e muitos, na verdade, eram leais ao regime, incluindo policiais e pessoas comuns da Basij, que foram assassinados pelos próprios manifestantes. E foi isso que aconteceu, em 2 dias. Disseram que 40.000 pessoas foram mortas. Isso significaria que em apenas 2 dias, a polícia iraniana, que nem é tão fortemente armada quanto a polícia dos Estados Unidos, teria matado mais gente do que foi morta em Auschwitz no auge da solução final. Como eles teriam feito isso?
How would they have done that? I don't know. It's a made up imaginary statistic. Eu não sei. É uma estatística inventada, imaginária. E o Donald Trump, mais recentemente, disse que 53 mil pessoas foram mortas. Daqui a pouco ele vai dizer que foi 1 milhão, ou 6 milhões. Eu não sei qual vai ser o número, mas vai ser cada vez maior, porque é a única coisa que eles ainda têm para justificar essa guerra, que continua matando civis até hoje, por um motivo que a maioria dos americanos não consegue entender. E a pergunta era se eu fiz mais apurações. Eu consegui conversar com alguns policiais que viveram a violência de perto. Eles me contaram que a delegacia deles foi atacada, que colegas foram mortos e ficaram gravemente feridos. Alguns foram queimados. Os corpos deles foram queimados depois de mortos. E que aqueles que estavam atacando a delegacia com armas estavam usando rifles de precisão russos Dragunov, provavelmente comprados por intermediários sérvios, além de espingardas, pistolas e fuzis AK-47. Os tiros foram disparados em linha reta, o que indicava a experiência de combate anterior. O MEK, o grupo Mojahedin Khalq, que é apoiado tanto pela CIA quanto pelo Mossad. Era isso que eles enfrentavam em Teherã, nas regiões oeste e noroeste, em cidades como Kermanshah. Está documentado que militantes curdos estavam envolvidos atirando em pessoas. Estamos falando do Komala, que tem um escritório aqui em Washington, o que indica apoio do governo dos Estados Unidos e também do PJAK. Essa é a verdadeira história, e essas são algumas verdades incômodas que o público americano precisa entender melhor. Max, meus avós eram de Chabahar. Chabahar, no Irã. Chabahar. Chabahar, é? Agora tem guerra lá. Então eu quero te perguntar, por que o Irã confiou no marechal favorito do presidente Trump, Azim Munir, como mediador? E outra coisa, por que eles não conseguiram incitar os curdos, os baluches e os outros contra o regime, contra o governo iraniano? Qual é a sua opinião sobre a primeira pergunta? Eu quero saber. Olha, eu estou muito preocupado, porque eu acho que o Azim Munir é um agente da CIA. Quer dizer, o que é exatamente o exército do Paquistão? É só isso. Quer dizer, quem está por trás disso é uma junta apoiada pelos Estados Unidos. Então é isso, né? Mas esse era o único mediador que os negociadores americanos aceitariam. E quem são eles? Steve Witkoff e Jared Kushner. Sinceramente, nem preciso dizer mais nada, mas para qual país eles realmente respondem? E o tal do Affinity Partners, do Jared Kushner? Aquilo lá estava praticamente vazio, até os sauditas começarem a encher de dinheiro, e depois os emiradenses também. Então ele serve como um veículo, entende? Ele é ideologicamente muito ligado ao projeto sionista, mas também é um instrumento de influência saudita e emiradense. E esse é o cara que está, nomeando os membros da equipe de negociação, supervisionando o Witkoff, que também é ideologicamente sionista. Por que confiaram neles? Essa é uma grande questão que está agitando a política iraniana neste momento e provocando divisões e reflexões sérias. Em uma entrevista recente, Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, disse que eles precisavam negociar para mostrar que eram parceiros de boa-fé e que os Estados Unidos não eram, e que tinham que levar isso até o fim. E talvez isso faça sentido se você for um país menor, cercado, com um exército muito menor e tecnicamente mais fraco. Pode ser que não haja outra opção. Eles talvez tenham tido que negociar com os Estados Unidos sobre o memorando de entendimento para conseguir sair do cerco naval americano e permitir que o petróleo iraniano voltasse a circular. Eles já tiraram bilhões de dólares em receita. Mas, ao mesmo tempo, existe um grupo no Irã que acredita que eles perderam todo o impulso e sacrificaram sua vantagem estratégica ao permitir que o Estreito de Hormuz fosse reaberto, se expondo a outro ataque. Enquanto, como disse o J.D. Vance, os Estados Unidos usavam o memorando de entendimento para se reabastecer. Quer dizer, segundo ele, esse era o objetivo dos Estados Unidos. Então esse é o debate dentro do Irã.
E como o memorando morreu, esse debate meio que perde o sentido. Mas eu acho que isso vai afetar a política iraniana e já está gerando muitas acusações contra o campo reformista em uma dessas negociações. E teve outra questão. Por que os militantes curdos e baluches fracassaram? Era óbvio que ia fracassar. Eu ri dessa ideia desde o começo. Essa proposta foi apresentada ao Trump para tentar convencê-lo a simplesmente lançar esse ataque. Porque os israelenses sabiam que se o Donald Trump simplesmente assassinasse o líder e começasse essa guerra, ele ficaria preso num ciclo de escalada. E o Netanyahu precisa manter os Estados Unidos presos na região e presos na guerra para conseguir o que quer e para se salvar de perder o poder. Então disseram para eles, a gente vai te entregar esses militantes, com quem temos trabalhado, e que vocês têm armado como seus representantes. Assim soldados americanos não vão precisar morrer numa invasão terrestre. E disseram que eles iam funcionar como o exército ucraniano, que seriam muito eficazes. Mas quem conhecia o PKK curdo, ou o que eles viraram na Síria, o SDF, sabia que era conversa fiada. Eles são uma força de guerrilha. Não conseguem manter território. Kobani. Eles foram meio que a linha de frente em Kobani contra o ISIS e receberam muita cobertura positiva da imprensa americana. Mas, na verdade, não teriam conseguido fazer nada sem o apoio de fogo e o apoio aéreo dos Estados Unidos. Basicamente, foram usados como uma peça de barganha. E a gente viu como as forças curdas se saíram contra uma infantaria regular, que nem é tão boa assim, que mal pode ser chamada de infantaria regular, quando foram derrotadas pelas forças do novo governo sírio, uma versão rebatizada da Al-Qaeda, liderado por Ahmed al-Sharaa, no nordeste da Síria. Eles foram simplesmente derrotados logo depois de serem expulsos de Alepo. Como é que iam enfrentar uma força terrestre séria, como o IRGC e o exército iraniano, que é uma força terrestre muito competente? Isso nunca ia acontecer. O mesmo vale para os militantes baluches. Certo. Tem mais algum iraniano que queira fazer uma pergunta primeiro? Que está? Essa Borges. Todo dia eu descubro uma nova sobre você. Tá certo? Hi, Max. The biggest fear that I have Oi, Max. is that O maior medo que eu tenho é que quando esse grupo dos Estados Unidos, que basicamente quer apagar o Irã do mapa, perceber que não tem como vencer do jeito que estão indo, acabe recorrendo à opção nuclear. Quão realista é isso? Isso pode acontecer ainda esta semana. how realistic is that? That could happen this week. Well, what day is it? I don't work a real Bom, job, so- que dia é hoje mesmo? Eu não tenho um emprego de verdade, então nem sei. Pode ser que aconteça ainda essa semana. Você ouviu falar da montanha Pickaxe? Agora o Wall Street Journal está dizendo que os israelenses acreditam que o urânio enriquecido do Irã está debaixo da montanha Pickaxe. Uma montanha nova, cada vez mais fortificada, profundamente reforçada, impossível de penetrar com qualquer coisa. Parece que eles estão provocando os Estados Unidos a usar uma arma nuclear tática para destruir o urânio enriquecido, que não pode ser atingido com aquelas bombas Jot-Dam usadas contra as chamadas cidades de mísseis, que não fizeram nada além de selar as entradas por alguns dias. Então eu acho que há um risco real de os Estados Unidos usarem uma arma nuclear abertamente pela primeira vez desde o quê? Hiroshima e Nagasaki. Mas o que você acha? Israel usou uma arma nuclear em Tartus? Testaram uma na Síria? Porque houve imagens de uma nuvem em forma de cogumelo na Síria, em Tartus. Scenes of a mushroom cloud in Syria, in Tartus. What do you think? No? Not sure? O que você acha? Não tem certeza? No ano passado, um depósito de armas. Pode ter sido uma explosão secundária. Muita gente acha que eles estavam testando uma arma nuclear tática. Também teve um terremoto em Dimona, no começo deste ano, ou no fim do ano passado. Muito preocupante. Israel tem um programa nuclear. Eles poderiam, em tese, usar uma arma nuclear tática. Eu fiz essa pergunta para um dos analistas iranianos mais bem conectados, um jornalista com acesso direto dentro do país, o Mostafa Koscheshm. A entrevista está no canal The Grey Zone. E ele disse sim, eles poderiam fazer isso,
Mas isso levaria o Irã imediatamente a correr para produzir uma arma nuclear. E aí poderia haver uma paridade. E se chegassem a usar, isso certamente justificaria o desenvolvimento da arma e acabaria de vez com a fatwa. Então, é disso que estamos falando. Esses são os riscos. Once and for all. So those are the stakes and these are the risks. Eu acho que a questão sobre as armas nucleares é que elas são ruins para o capitalismo. Então, sinceramente, acho que é por isso que eles não usam. Porque uma guerra é muito mais lucrativa, sabe? Dá para vender um monte de bombas, dá para deixar as pessoas agitadas. É muito mais lucrativo do que simplesmente acabar com tudo. Então eu acho que eles vão continuar com essa guerra de desgaste, continuar fabricando mais armas, continuar pedindo mais verbas para isso. Hoje mesmo, estavam pedindo mais 90 bilhões de dólares só para essa guerra. Então eu acho que o lado positivo, digamos assim, é que guerras nucleares são ruins para o capitalismo. Essa é a minha teoria. De muitas formas, essa guerra é ruim porque está desmoralizando o capitalismo. Com certeza é ruim para o dólar. É ruim para... Bom, é ótima para Northrop Grumman. É ótimo para os contratados militares. Eles estão ganhando uma fortuna, literalmente. Sim, e isso é ótimo para os operadores com informação privilegiada ligados ao Trump. Com certeza. Obrigado, Max. Qual é a sua análise sobre Reza Pahlavi e qual é a posição dele na política iraniana? Durante suas entrevistas no Irã, você encontrou alguma história interessante e qual era o sentimento dos iranianos dentro do país em relação a ele? É só uma observação pessoal. Mas quando eu andei pelo Irã, em 2025, encontrei muito mais gente que se dizia monarquista. Ainda conheci algumas pessoas que continuam se declarando monarquistas no Irã e que não têm medo de dizer isso. Mas foram bem menos, e isso é só uma impressão, algo totalmente anedótico. É quase uma análise sem valor. Pela minha própria observação, eu acho que ele já perdeu força. Está completamente desacreditado. E muitos iranianos de classe média estão revoltados com ele por ter pedido esse bombardeio que matou tantos iranianos comuns, civis, e não trouxe resultado nenhum. Posso contar outra história. Eu estava sentado com um amigo que apoia a República Islâmica e cuja família é dividida sobre esse assunto. E enquanto eu estava sentado ali, eles começaram a se emocionar. Aí eu perguntei, o que foi que aconteceu? Eles disseram, recebi uma mensagem da minha prima, que participou daqueles protestos em janeiro, e ela disse que está muito arrependida de ter feito aquilo. Está se sentindo péssima. Disse que o Pahlavi é um fracassado, que ele fez muita gente nossa morrer e que só queria me pedir desculpas por ter sido tão enganada. Sabe, os iranianos que vivem no Irã foram expostos a muita propaganda vinda da Iran International, que é um grande canal via satélite com sede em Londres, operado pela inteligência israelense, e que no começo era controlado pela Arábia Saudita. Já a BBC Persian é bem mais sofisticada, voltada mais para o público de classe média, mais instruído do Irã. E é isso que eles assistem na TV via satélite. Eles não estão vendo a IRIB. E muitas das histórias que tinham sido vendidas para eles, por exemplo, que o Ayatollah Khamenei tinha estábulos de cavalos, que era um homem extremamente rico, que o filho dele era um playboy, e que ele mesmo estava fora do país, escondido ou indo para um bunker, todas essas histórias desmoronaram no dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos perderam a guerra. Então, agora existe uma nova consciência entre as pessoas e um novo questionamento sobre o império de mentiras ao qual elas foram submetidas. E eu acho que o palhaço príncipe do Potomac é uma verdadeira vítima dessa nova consciência. Voltando para Palo Alto, eu tenho desprezo por ele desde aquela época, durante o genocídio.
Mas acho que muita gente perdeu as ilusões quando ele nem sequer reconheceu as 168 meninas que foram queimadas vivas. Quer dizer, meu colega, tanta gente já teve suas ilusões destruídas por esse cara. Meu colega, o Kay Pritzker, tá por aqui em algum lugar. Ele fez um vídeo indo a um comício monarquista, logo no começo da guerra lá em Los Angeles, em Westwood. E ele perguntou pra eles, tipo, quem fez o Minab? Igual eu perguntei. E eles não quiseram responder. Disseram que o RGC se bombardeou sozinho. Que foram eles mesmos. E é assim, esse tipo de negação, esse nível de pensamento delirante, acabou separando essa classe de persas gusanos do resto do povo iraniano de um jeito bem grave. Eu uso esse termo do mesmo jeito que costumo usar para os cubanos que se infiltraram no governo dos Estados Unidos nos cargos mais altos. Certo, vamos abrir a palavra para outras pessoas também. Temos um iraniano. Desculpe. Eu acho que a gente já ouviu muita coisa de vários iranianos. No Man Knowledge Brilhantes, nossa, piras. Desculpa, eu sou um pouco tímido com câmeras, mas vou fazer o meu melhor. Como iraniano, pode segurar o microfone um pouco mais perto, por favor? Como americano, como um iraniano americano, criado aqui, nunca morei no Irã. Eu deixei minha família, deixei o Irã quando tinha 2 anos. Tenho 64 agora, então dá para imaginar o quão pequeno eu era. Então todo mundo que cresceu comigo achava que eu seria parte da diáspora que fica torcendo, sem pensar, dizendo de forma tola que o Pahlavi vai ser o próximo líder. Foi com isso que eu cresci. É isso que me cerca até hoje. Eu fui ao Irã depois de 35 anos e dizem que o regime iraniano é brutal, é terrível. Mas eu fui ao Irã depois de 35 anos e eles me receberam como uma iraniana. A polícia da moral me levou porque eu não estava usando o hijab branco. Era o aniversário de alguém, o aniversário de um mulá, de um imã. E mesmo assim me trataram com total gentileza. Como é que você convence os americanos, convence os iranianos americanos de que eles não são aquilo que a América ou qualquer outro lugar diz que eles são? Eles não são. Eles te tratam bem. Você é americano. Como eles te trataram quando você foi? Como foi o tratamento? Eles te receberam de braços abertos. Sim, quero dizer, pessoas comuns mesmo. Fui recebido nas casas de pessoas com visões bem diferentes. Quando andei de metrô em Teherã, todo mundo queria vir falar comigo sobre os Estados Unidos, e muitos deles têm parentes morando lá. É um lugar muito acolhedor. Essa foi a minha experiência. Agora, como convencer as pessoas disso? Bom, uma coisa que fiz na minha primeira visita foi me filmar andando por aí. Me filmei passeando pelos shoppings, subindo o Monte Toshal, sabe? Em Darband. Isso, Darband. Onde tem aqueles restaurantes lindos. E dá pra ver como é o clima à noite. Não é nada parecido com o que mostram naquele filme, Not Without My Daughter, com a Sally Field. É isso mesmo. Sabe, as mulheres não estão usando hijab. Elas estão sendo assediadas. Esse era o meu pranho prostitui. Eles não estão sendo incomodados pela polícia da moral em todo o Teherã. Dessa vez, eu vi mulheres, pessoas vestidas como hipsters, mulheres com saias até aqui, sem hijab, simplesmente andando pela rua. E nada acontece com elas. Não posso dizer que não existam regras, ou que nunca tenham existido, mas as regras foram bastante afrouxadas. E essa não é uma área em que o clero iraniano, ou a própria liderança, queiram criar divisão. Eles querem unidade entre a parte mais secular da população e o público religioso, porque estão enfrentando uma guerra existencial. Então não querem que esse assunto venha à tona. Por isso, há uma visão mais liberal sobre o uso do hijab neste momento. Muita gente quer mais liberdade pessoal lá? Sim, assim como eu quero mais liberdade pessoal aqui. Como não ter meus aparelhos apreendidos.
Mas para mim é muito claro que eles não podem ter esse debate enquanto estiverem cercados por bases americanas, sofrendo com sanções que causaram algo como 4 grandes depressões e vendo seus filhos sendo mortos. Então esse é o nosso papel aqui. Nosso trabalho não é dizer a eles como se vestir ou o que fazer. Mas eu realmente acredito que a reforma só pode acontecer quando o Irã for de fato soberano. E como você disse, não é como parece quando a gente está nas cidades. Realmente não é. E sobre a sua pergunta a respeito da credibilidade do Reza Pahlavi, a gente viu muita gente que promovia o slogan Mulher, Vida, Liberdade como se fosse um instrumento de mudança de regime, não uma expressão autêntica dos iranianos, mas sim uma ferramenta da CIA para mudar o regime. E vimos essas pessoas perderem credibilidade com essa guerra. Em especial, a Masih Alinejad, basicamente sabe, a mulher do cabelo, é na prática uma agente da CIA. Toda a carreira dela, todo aquele estilo, é isso. Essa flor deveria estar coberta de sangue se fosse realmente representada pelo que ela é. E ela estava em toda a mídia. Trump, faça alguma coisa. Todo mundo calado. Ouçam as vozes iranianas. Vocês não podem nos criticar. Precisamos de uma guerra. A guerra começa. Acontece o caso Minab. Trump diz que vai destruir a civilização iraniana. E logo depois, ela recua, dizendo, ei, eu não pedi para vocês fazerem tudo isso, sabe? Liberdade e tal, tipo OnlyFans e Uber iraniano. Nunca mais vimos ela. O Jake Tapper parou de convidar. Ela deixou de ser útil. Todo esse grupo de pessoas foi desmoralizado. That whole class of people has been discredited. Então, Max, eu queria que você falasse um pouco sobre a região e como você acha que as coisas estão se desenrolando e também essa nova declaração dos Houthis de que vão impor um bloqueio naval à Arábia Saudita, como isso vai afetar o Irã? Certo. Quando eu estava em Teherã, eu me encontrei com o que você chamaria de delegação Houthi, ou Ansar Allah, que eu considero o governo do Iêmen. Eles controlam a maior parte do território, a principal cidade e as instituições do país. O governo que os Estados Unidos reconhecem funciona basicamente a partir de um hotel em Riad. É tipo, sabe, o Juan Guaidó do Mar Vermelho ou algo assim. Mas enfim, eu conversei com a delegação. Como eles chegaram lá? Eles chegaram voando pela Mahan Airlines, que é uma companhia aérea iraniana, e tiveram que romper um cerco aéreo. E quando embarcaram, havia drones hostis sobrevoando, drones sauditas ou americanos, eu imagino que MQ-9. Vários deles chegaram a ligar para a família e dizer algo como, talvez essa seja minha última viagem, mas é pelo nosso país. Eles embarcaram no voo, o avião decolou e pousaram em Teherã. E pousaram em circunstâncias parecidas, sob cerco, sob ameaça de terem o voo abatido, assim como toda a tripulação da Mahan Airlines, a tripulação civil, o piloto, os comissários de bordo. Quer dizer, são pessoas realmente corajosas. Isso não é só uma guerra militar. É uma situação em que todo mundo está arriscando a própria vida para defender a soberania do país contra invasores estrangeiros. Então, quando eles declaram um bloqueio naval à Arábia Saudita, na verdade é uma forma de reagir ao bloqueio que já está sendo imposto ao país. Um ato hostil de agressão estrangeira, um ato hostil de guerra. E isso vai acabar levando a uma escalada. E eles não têm medo de fazer isso. Eu perguntei a Mohammed al-Bukhari, que foi porta-voz deles e agora é governador no Iêmen e membro sênior do comitê político, em que condições eles fechariam o Bab el-Mandeb, o que seria economicamente devastador para a economia global, junto com o fechamento do Estreito de Hormuz. E ele me disse, bom, nós já o fechamos para navios israelenses, mas podemos ajustar isso e fechar também para navios dos Estados Unidos, e até mais. Então, eles ainda têm essa carta na manga? Se resolverem usá-la, é de se esperar que o governo Trump envie novamente a Marinha Americana para atacá-los, depois de ter falhado na primeira tentativa de romper aquele cerco.
dislodge that siege. It's very easy to enforce a naval siege. All you need É muito fácil impor um bloqueio naval. Tudo o que você precisa são drones baratos, talvez alguns barcos rápidos, e aí as seguradoras não vão querer cobrir as empresas de transporte marítimo. E os marinheiros mercantes não vão querer arriscar a vida passando por aquelas águas. A inteligência dos Estados Unidos acabou de divulgar uma avaliação que vazou para a imprensa, dizendo que nenhum dos ataques americanos teve qualquer efeito em tirar as forças iranianas do Estreito de Hormuz até agora, e provavelmente não vai ter. Então podemos esperar uma escalada na região do Iêmen e do Iraque. we can expect escalation around Yemen and Iraq. There's a new prime minister in Iraq. Há um novo primeiro-ministro no Iraque que demitiu vários funcionários sob a justificativa de corrupção. Mas muitos desses funcionários tinham ligação com as Forças de Mobilização Popular, as PMF, que fazem parte do eixo de resistência e foram criadas com cooperação da Guarda Revolucionária do Irã. Agora, ele pediu o desarmamento de todas as PMFs até setembro e se reuniu recentemente com Donald Trump na Casa Branca. Isso aconteceu depois da assinatura do Memorando de Entendimento entre o Líbano e Israel, mediado pelos Estados Unidos, que basicamente anulou o acordo entre o Irã e os Estados Unidos e representa uma declaração de rendição do Estado libanês à ocupação israelense. Esse cenário tem todos os elementos de uma guerra civil, algo que, na minha opinião, os Estados Unidos desejam para o Líbano, com o objetivo de enfraquecer o Hezbollah. In order to weaken Hezbollah. So all of these, we're looking at a tinderbox. Então tudo isso é como um barril de pólvora. E no centro de tudo está Israel, o único país que se beneficia de uma guerra civil no Líbano, da dissolução do Estado libanês, o único que poderia se beneficiar de algum tipo de guerra civil no Iraque, e o único que teria vantagem com a guerra no Iêmen, quando Bab al-Mandeb é fechado para o transporte internacional, e isso prejudica a economia. E os Estados Unidos estão assumindo peso por Israel, que começou todas essas guerras, enquanto deixam o pessoal em Tel Aviv fazer suas festinhas de graça. Esse é o problema de todo esse cenário. Como americanos, a gente não apoia nada disso, mas está pagando a conta. E essa guerra tem tudo para se tornar regional, e pode acabar sendo uma luta final, uma luta existencial. Então, o que a gente faz em relação a isso? Muito obrigado. Eu gostei muito do seu comentário. Acho que, como iraniano, eu ouço o tempo todo coisas como eles não podem usar o que querem, toda essa conversa sobre liberdade e tudo mais, mas a gente nunca assume a responsabilidade pelas sanções que tornaram isso possível desde o começo. Então, pensando por uma ótica econômica, qual é o nosso papel como americanos nesse momento? A guerra é uma coisa que já dura há décadas. Então, nós temos responsabilidade pelas pessoas que morrem de insuficiência cardíaca porque não conseguem receber seus remédios no país. Isso aconteceu com meu tio. Como é que a gente muda um pouco a narrativa para uma perspectiva econômica que mostra por que isso continua acontecendo? Sim, ou como as sanções têm afetado os cubanos e os venezuelanos. Quero dizer, como é que elas impediram a Venezuela de responder a um terremoto catastrófico? Por que a gente não está tendo uma conversa nacional sobre o que, na prática, é não só terrorismo financeiro, mas também um tipo de política genocida? Eu acho que uma área onde precisa haver mais estudo e ensino é na academia, nas universidades. O NIAC e o Code Pink têm feito um trabalho muito bom tentando educar as pessoas sobre sanções. Mas eu acho que precisa haver mais pesquisa e mais instituições voltadas a expor esse tema. O Responsible Statecraft é um dos poucos think tanks que me vem à cabeça que realmente tenta revelar o impacto das sanções. Quando você vai a países sob sanções, como quando eu fui a Caracas, eles tinham um centro de estudos inteiro chamado SURIS, dedicado a analisar as sanções, o impacto delas na Venezuela e como o país poderia se livrar disso. O mesmo vale para o Irã. Quer dizer, converse com esses especialistas, aprenda com eles.
Leia o meu artigo, que é uma resenha de um livro do Richard Nephew, que provavelmente vai fazer parte do próximo governo democrata, o cara que criou as primeiras rodadas de sanções contra o Irã. Nesse livro, A Arte das Sanções, ele chega a se gabar de ter privado os iranianos de níveis recordes de frango durante o Nowruz. E foi isso que, na visão dele, obrigou eles a assinar o acordo nuclear, o JCPOA. Ele se gabava de ter imposto sanções sobre peças de automóveis para que eles não pudessem consertar seus carros. Se gabava de aplicar sanções. Assim, e ele disse que uma coisa que eles não querem sancionar e que querem garantir o máximo de acesso possível são os dispositivos de comunicação. E dá para ver agora em Gaza, estão entrando muitos celulares, muitos aparelhos de comunicação, mas ninguém consegue receber comida ou ajuda humanitária. Isso mostra o que está acontecendo. As sanções são uma arma tão mortal quanto uma bomba nuclear, quanto um ataque de Saddam, e precisam ser entendidas dessa forma. Certo, acho que dá tempo para mais 2 perguntas. Vamos por aqui. Bom, obrigado. Achei o seu relato especialmente interessante porque, 18 anos atrás, eu passei 5 semanas viajando pelo Irã. Era um período de relativa abertura. E tudo que as pessoas diziam, que o país não é o que a gente imagina, que as pessoas são extremamente acolhedoras, era verdade. Você não tinha a sensação naquele momento de estar num estado tão opressivo ou algo assim. Mas uma coisa ficou muito clara. Mesmo naquela época, de forma espontânea, nas conversas na rua e tudo mais, as pessoas vinham falar e reclamavam que estavam cansadas do regime. Podia ser uma mulher, um taxista de 50 anos, ou uma pessoa de 70 caminhando pela rua, e assim por diante. Existe esse desejo que vem fervendo há muito tempo por uma maior liberalização. É verdade que a República Islâmica, com todos os seus abusos e tudo mais, se a gente comparar com outros estados aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, é certamente um regime mais democrático, se quisermos fazer esse tipo de comparação. Pegue o caso da Arábia Saudita. Mas a minha pergunta para você, em particular, é a seguinte. Uma coisa que me chamou a atenção no Irã é a história, desde meados do século XIX, das tentativas de construir um regime mais liberal e democrático, com separação entre religião e Estado. Havia um homem chamado Amir Kabir, que foi conselheiro do Shah em meados do século XIX. Ele tentou promover uma série de reformas, mas acabou sendo assassinado por membros da família real e pelos ayatollahs. Depois houve algo chamado Revolução Constitucional, no começo dos anos 1900. Ela começou em Tabriz, no norte, onde também houve essas tentativas, mas foi frustrada pelos russos. Então a pergunta é, essa história, que vem desde o século XIX, do Irã tentando se tornar um Estado mais liberal, mais aberto e democrático, foi algo que você chegou a perceber nas suas conversas e visitas ao Irã e nas conversas com as pessoas de lá? Quer dizer, desculpa. Eu acho que o grande ponto que os americanos não percebem é o seguinte. Sim, existem muitos opositores da República Islâmica no Irã. Milhões e milhões deles, com certeza. E além disso, há também críticos ou opositores do governo. O governo eleito hoje é impopular, mas eu acho que a República Islâmica está mais popular do que nunca. E talvez não exista uma maioria, ou nem mesmo uma pluralidade clara, a favor de simplesmente liberalizar e virar uma espécie de Alemanha ou algo assim, que aliás está se tornando um Estado cada vez mais fascista hoje em dia, se você levantar uma bandeira palestina. A questão é a economia. É a economia, entende? Isso também vale para o Irã. E a pergunta é, de quem as pessoas culpam? Quem elas acham que é o responsável pela situação econômica? Muita gente culpa o governo. E durante a guerra contra o Estado Islâmico, por exemplo, muita gente também culpava por causa da propaganda que vinha da Iran International, dizendo que o governo estava desperdiçando dinheiro com o Hezbollah e com as forças de mobilização popular.
Dinheiro que poderia estar sendo usado em hospitais e educação. E é por isso que vocês estão pobres, diziam eles. E, ao mesmo tempo, escondiam o impacto das sanções. Quer dizer, por mais que você ache que os americanos sejam ignorantes sobre sanções, há muitos iranianos que também não entendem bem o papel das sanções na crise econômica que vivem. E agora os iranianos estão enfrentando uma inflação como nunca antes. Então o dinheiro deles vale cada vez menos. E se você é de classe média, pensa, eu trabalho tanto, sou qualificado, tenho um diploma de engenharia, mas não consigo comprar um carro novo. Quem eu vou culpar por isso? E claro, existem problemas de corrupção, sem dúvida. Então há pessoas bem na sua frente para culpar. Eu não acho que o principal problema sejam as questões sociais, embora isso também seja um problema real. E o fato é que, se você souber onde estão as festas em Teherã, dá para encontrar algumas bem animadas por lá. Dessa vez, eu não tive a chance de fazer isso. Todo mundo que gostou daquilo, eu tenho muitos contatos diferentes. Tem gente que não apoia a República Islâmica, que é secular, e todos eles têm araque em casa e fazem vinhos caseiros muito bons. O sabor é até melhor que aquele vinho de caixa da Ernest e Júlio Gallo. Ouvi dizer que tem uma festa tipo Burning Man por lá, mas não é aberta. E já que não é aberta, então a gente devia bombardeá-los, certo? Quer dizer, essa é meio que a lógica. Eu acho que as sanções causaram muito dano e contribuíram para a impopularidade. E voltando ao que eu disse antes, não vai haver um debate real, nem uma solução para essas divisões no Irã enquanto a guerra não acabar e os iranianos não se sentirem seguros e soberanos. No Mouse Wars do fim da guerra. Então, o Irã tem sido muito bem sucedido em expulsar o Império Americano das bases que ficam bem na fronteira ao redor do país. E o que eles chamam de desmilitarização das bases está realmente acontecendo. Onde você acha que isso vai parar do ponto de vista militar? Parece que o Império está recuando. Eles estão retirando aviões, retirando recursos e usando lançadores HIMARS e mísseis ataque-MS em vez de aviões. Você acha que o Irã tem chance no campo de batalha? Acho que sim. E vou te dizer por quê. Está começando a ficar claro que, do ponto de vista dos militares iranianos, ou da Guarda Revolucionária, por causa da redução da presença militar nos países do Golfo e da disposição cada vez mais evidente desses países em se aproximar da República Islâmica e retomar relações econômicas, a gente está vendo os Emirados Árabes começarem a mandar dinheiro de volta para o Irã. Os sauditas nunca ficaram à vontade com essa guerra, e eles enfrentam um risco muito maior de desestabilização do que um país como os Emirados. A monarquia do Bahrein, que é muito impopular, pode ser derrubada. Mais de 40-50% da população é xiita. No Kuwait, cerca de 30% também é xiita. O Kuwait ainda permite que os Estados Unidos realizem ataques com HIMARS contra o Irã a partir do seu território. Mas por que o Irã, de repente, está atacando a Jordânia? É porque a Jordânia, com seu rei meio britânico, de olhos azuis, que fala árabe com sotaque inglês e vem da tribo Hashemita, é basicamente uma extensão da profundidade estratégica de Israel e um depósito para palestinos expulsos de suas terras, que estão sendo mantidos lá. E as bases militares da Jordânia, junto com as bases americanas, são a última linha de defesa contra mísseis balísticos iranianos lançados em direção a alvos em Israel, o que dá a Israel uma camada extra de proteção. Então o Irã está tentando quebrar essa camada de proteção na Jordânia. E dá para ver que muitas forças americanas estão concentradas ali. Eu não sei se o exército dos Estados Unidos estava realmente preparado para esses ataques, porque o Irã entende que, no fim das contas, os Estados Unidos vão ter que concentrar boa parte do seu poder aéreo
dentro de Israel, na base aérea de Ramon e na base aérea de Nevatim. E Israel está censurando as informações sobre os danos nessas bases desde a última rodada de conflitos. A gente não sabe quantos F-35 podem ter sido atingidos na base aérea de Nevatim. Quer dizer, isso é totalmente censurado. Eles estão mais bem protegidos ali do que nos países do Golfo, porque Israel tem muitas camadas de defesa aérea e é um país menor, mais densamente povoado. Mas é basicamente para esse caminho que o poder aéreo dos Estados Unidos e as Forças Armadas Americanas estão indo. E isso ajuda a entender por que os exércitos dos Estados Unidos e de Israel também estão se unindo. Na verdade, não há mais para onde os Estados Unidos irem fora de Israel. Há tanta força aérea americana concentrada em Israel agora que eles não permitem que aviões dos Estados Unidos fiquem no aeroporto internacional Ben Gurion, porque isso impede que aviões civis possam decolar. E além disso, estão usando civis israelenses como escudos humanos, o que é a estratégia não oficial de Israel. Então é para aí que eu vejo as coisas caminhando. E no fim, a luta final se torna Israel. O campo de batalha final é Israel. Desculpa, eu tenho uma pergunta para esclarecer. É isso mesmo, só para confirmar. Eu ouvi direito? Você disse que o governo eleito é impopular? Está cada vez mais impopular. Você pode explicar melhor isso? Porque a pesquisa mais recente mostra que o Peskov, por exemplo, o Peskov e o Volodin, que é o chefe do parlamento, estão entre as figuras mais, basicamente as mais populares mesmo. Como é o nome dele mesmo? Tem um cara na Universidade de Maryland que faz pesquisas de opinião. Você conhece ele? Eu queria ver as pesquisas mais recentes dele, mas foi isso que eu entendi da última vez que olhei, faz umas 2 semanas, mas posso estar enganado. De qual pesquisa você está falando? Certo. Bom, eu vou postar a pesquisa no Twitter se eu tiver errado, porque no fim das contas, quando você conversa com as pessoas, dá para sentir que a raiva está mais voltada para o governo eleito do que para o tipo de estrutura clerical nesse momento, por causa das negociações. E acho que é isso por hoje. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu sei que você tem muitos seguidores aqui, mas pode explicar para o pessoal como te seguir nas diferentes plataformas. Eu só queria fazer mais um comentário. Eles estão vindo atrás da gente. Estão vindo atrás de todos nós. Você leu a lista de inteligência artificial do Departamento de Estado? Parece uma reciclagem de tudo que já foi escrito pelo David Horowitz e pelo site Front Page Mag. Eles estão colocando pessoas do movimento anti-guerra como se fossem ameaças à segurança nacional. Pode parecer piada, pode até dar vontade de rir, mas eu acho que a gente precisa levar isso a sério. É um esforço inconstitucional para desmontar quem está atrapalhando essa máquina de guerra cada vez mais odiada, psicótica e gananciosa. E a gente precisa mostrar a união. Existem muitas divisões, muitas diferenças entre as pessoas, mas agora não dá para deixar isso atrapalhar. A gente tem que se unir contra isso. É assim que eu quero encerrar. A gente tem alguns livros do Max à venda na nossa livraria, se alguém quiser comprar um. Se você puder autografar para o pessoal, Max. Muito obrigado. Lara de Surades Pstagna. Thebre. Obrigado, Ange. Obrigada.